meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesta noite. Um pouquinho só mais de som para mim. Senhor Deus, te damos graças, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça sobre nossa vida. Consciente, Senhor, a cada dia das nossas fraquezas, ó Deus, consciente, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, mas nós estamos aqui nesta noite, Senhor, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, diante da tua palavra, das Escrituras, para pregarmos, Senhor, o teu evangelho e falarmos do teu amor. Senhor, esta noite, se nós não entendermos a tua palavra, se esta palavra não mover o nosso coração, teremos perdido tempo aqui, Senhor, mas que esta palavra possa ser uma boa semente, a fim de frutificar em nosso coração, para que o teu reino venha avançar, Senhor, na terra, para que a tua graça, Senhor, venha se manifestar com um tamanho, Senhor, tão grande, Pai, e possa ser visto por todos. Deus, para que o mundo conheça, Pai, o teu nome, que a tua vontade seja feita, Senhor. Nesta noite, tenha misericórdia de nós, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estejam sentados, meus irmãos. Nós sabemos que uma igreja pode ser muito bonita, uma igreja pode ser muito bem estruturada, ter bons louvores, boa pregação, boa arquitetura, conforto, dos melhores possíveis, das melhores tecnologias que hoje tem à disposição da igreja. Hoje já empresas estão preparadas, oferecendo tecnologias para as igrejas, e tem muita coisa sofisticada. Mas tem uma coisa que é importante, nunca pode faltar, que o dia que faltar, não tem prazer nenhum em estar na igreja, que é a presença do Espírito Santo no meio do culto. Quanto mais nós que somos assembleanos pentecostais, não é que nós inventamos um nome pentecostal, é que toda igreja tem que ser pentecostal, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Foi no dia que o Espírito Santo desceu de forma poderosa, grandiosa, sobre todos que ali estavam reunidos, se cumprindo a profecia de Joel, que um dia todos seriam cheios, não somente reis, profetas, sacerdotes, juízes, não, todos agora poderiam ser cheios do Espírito Santo. E uma igreja que tenha todas os confortos e belezas possíveis dessa terra, mas não tem a presença de Deus, é uma igreja morta, é uma igreja vazia, é uma igreja entediante, é uma igreja que diminui, é uma igreja que esvazia, é uma igreja que tende a se acabar. Quando nós olhamos as cartas de Jesus, as igrejas de Apocalipse, Jesus disse: se vocês não se arrependerem, tirarei de vós o castiçal, ou seja, tirarei do meio de vocês a igreja vai desaparecer. E hoje em dia nenhuma daquelas igrejas, de Sardes, de Laodiceia, Tiatira, de Esmirna, nenhuma delas mais existe, foram tiradas, porque se esqueceram do Senhor, da sua palavra, das orientações bíblicas. O Espírito Santo foi embora, e a igreja naquele lugar
se acabou. Tudo pode ter numa igreja, é muito bonito quando tem organização, quando tem boa liturgia, quando lutamos para fazer o melhor para o Senhor. Sim, não devemos ser minimalistas, não devemos ser adeptos a uma teologia da pobreza, a uma teologia fraca que qualquer coisa para o Senhor está bom. Não, devemos fazer o melhor a cada dia para Deus. Mas se a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo, não estiver no meio da igreja, deixa de ser a igreja de Cristo. E uma igreja que tem a presença de Deus, algo acontece, corações são transformados, dons espirituais acontecem no meio dela, salvação de almas, uma grande marca da igreja, obra missionária, despertamento espiritual, porque a presença do Senhor está no meio da igreja. A cada dia, meus irmãos, as igrejas estão se tornando mais parecidas com clubes, com associações, com organizações humanas, do que igrejas verdadeiramente de Cristo. Por quê? Por falta dos princípios reguladores necessários do culto. Os princípios têm se abandonado. Quando nós olhamos uma história que eu acho que eu já contei aqui, havia uma ilha, onde tinha próximo dessa ilha uma montanha de pedras, uma pequena ilha à distância daquela, e barcos que não identificavam à noite aquela rocha que havia no meio do mar, batiam naquela pedra e as pessoas então morriam afogadas. Pessoas daquela ilha disseram o seguinte: vamos então criar aqui um clube para salvarmos as vidas. E então esse clube foi formado e pessoas ali começaram a trabalhar voluntariamente. E os barcos que agora colidiam naquela rocha, que não dava de construir um farol, as pessoas daquele clube, então entravam no mar e salvavam todas aquelas vidas. Mas aquele clube foi ficando rotineiro, e eles começaram a fazer festas, começaram a fazer danças, e comidas, e tantas coisas, que eles se envolviam tanto nas festas, dos negócios dele, que os barcos batiam na rocha, e eles não mais enxergavam. E isso muitas das vezes acontece no meio da igreja. Nós muitas das vezes estamos tão envolvidos com a nossa liturgia, com o nosso dia a dia, com a correria da vida, e nós estamos no automático vindo para a igreja, se arrumamos no automático, colocamos a roupa no automático, tiramos a oferta no automático. Para a igreja é o R$2, está aqui, já estou com a minha oferta, tudo no automático, sem fazer um culto racional, e nós continuamos vindo para a igreja, e as almas estão se perdendo dia após dia, e a igreja do Senhor, que foi colocado na terra para representar o nome do Senhor e salvar as almas da profundeza do inferno, deixou e perdeu o seu efeito, o seu trabalho, a sua graça, a sua unção, o seu poder. Por isso é necessário voltarmos a olhar para as Escrituras, retornarmos à vontade de Deus, para que continuemos sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muitas igrejas que já abandonaram a presença do Espírito Santo, estão cada vez mais parecidas com shows, apagando a luz da igreja, fazendo a igreja de showzinho, não igual a gente está fazendo hoje, colocando teatros no meio da igreja para que haja público para estar no meio dela. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador, um dos últimos avivamentos, podemos dizer, que houve no mundo, isso em 1940, 1935, por aí, foi separado a ser pastor no país de Gales, e quando ele assumiu a sua igreja, uma igreja presbiteriana na época, ele chegou naquela igreja, então, vindo de Londres para assumir o seu primeiro trabalho. Naquela igreja havia um palco, que era muito mais grande do que o púlpito, e toda a atenção da igreja era para o palco e não para o púlpito. A igreja tinha teatros, a igreja tinha danças e apresentações, e ele disse: eu vou ser pastor aqui, se a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, não for o mais importante, não vou pastorear neste lugar. Mandou desfazer aquele palco,
acabou com o teatro, com as apresentações e com shows. E um avivamento chegou naquele lugar por meio da pregação da palavra de Deus. Mas muitas igrejas têm se tornado lugar de artistas, de famosos, palcos políticos e tantas outras coisas, e a presença do Espírito Santo tem ido embora. E muitas das vezes, muitos cultos que participamos, nós não podemos dizer se sentimos a gloriosa presença de Deus em nosso meio. A culto que nós vamos, que dissemos assim, a placa está escrito, Igreja Pentecostal. Durante o culto nos perguntamos, será que o Espírito Santo está aqui dentro? Se nós nos conformarmos com cultos gélidos, fracos, sem unção e a presença de Deus dia após dia, amanhã nossa igreja estará morta diante da presença de Deus. Mas é o Espírito Santo que é o iniciador da igreja. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Quando desce o Espírito Santo, a igreja inicia, o trabalho do Senhor inicia na terra. A Assembleia de Deus nasceu no porão de uma igreja tradicional, muito respeitosa sim, mas de uma igreja tradicional, onde os irmãos eram cheios do Espírito Santo, recebiam os dons de Deus, e aquela igreja tradicional disse, não, os dons ficaram para o tempo dos apóstolos, não ficaram para os nossos tempos, sejam expulsos, excomungados vocês da nossa igreja. Esses irmãos, Daniel Berg e Gunnar Wingre com sua família, saíram então do porão daquela igreja, de morar ali, de congregar ali, que vieram para ser missionários, e agora começaram o culto na casa de uma irmã, me foge a memória o nome dela, começou-se ali, então os primeiros cultos da congregação da igreja Fé Apostólica, que logo depois se tornou a Assembleia de Deus. Por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus, pela pregação da palavra, não eram encontros de cultos para ver manifestação, não, eram cultos de pregações da palavra, e o poder de Deus se manifestava no meio da igreja. Sabe como é que funcionava os primeiros dias da Assembleia de Deus? Daniel Berger não tinha muita teologia, mas era um grande missionário. Gunnar Wingre, formado em teologia. Frida Wingre, sua esposa, 8 meses de seminário, não acabou porque vieram para o Brasil. Daniel Berger, então, que não era tão profundo em teologia, ele ia ao trabalho e sustentava a família dele e a família de Wingre, para que Wingre ficasse especialmente na oração, na palavra e a pregação do Evangelho. E assim a igreja do Senhor cresceu por todo o Brasil, se tornando a Assembleia de Deus a maior igreja do nosso Brasil. Por isso, meus amados irmãos, por que fez ela tão grande? O que fez ela tão grande? Porque é uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, é uma igreja cheia dos dons, é uma igreja bíblica, é uma igreja que deve permanecer da mesma forma que ela começou. Vocês achavam que eu não era mais assembleiano, né? Na casa de Cornélio, com ele aprendemos os pontos necessários. Pastor, na casa de Cornélio? O que nós aprendemos? Os pontos necessários para um verdadeiro culto pentecostal. Amém? Um culto cheio do Espírito Santo, de alegria e poder, de um culto renovador. Eu gostei dessa expressão, quando o versículo 44 diz assim, enquanto Pedro falava estas palavras, era necessário falar, e não é qualquer coisa, estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos. Oh, que maravilha! Quem quer que o Espírito Santo caia aqui nesta noite? Eu estou com saudade do culto pentecostal.
Como é que é o culto pentecostal, pastor? Pastor, eu fui esses dias num lugar e eu vi um culto pentecostal. Na internet tem. É daqueles, pastor. As pessoas ficam girando. Aquilo é coisa de macumba. Macumba. Aí fico fazendo coisas com a mão. O que é isso? Isso é insanidade, isso é loucura, isso é histeria. Isso aí é tolice, é besteira. Isso não é evangelho. Gunnar Vingre veio na cidade de Criciúma, muito antes da igreja ser plantada ali, na casa de irmãos lituânios, que vieram da Lituânia, e por causa da guerra e tal, e começaram a fazer cultos. Isso está registrado, eu tenho esse registro. E naquele culto, ele foi participar, a convite dos irmãos, foi lá para ver a obra de Deus acontecendo lá. E o que acontecia? Os irmãos, na hora que começava o culto, eles dobravam os joelhos, faziam uma oração, e se deitavam no chão, e ficavam tudo deitado. De repente eles se levantavam e começavam a dançar. Dançavam. Essa moda não começou agora, já tinha. Dançaram, e depois dobravam o joelho, oravam e parava aquela histeria. Ele disse, isso não é culto pentecostal, porque na Bíblia não tem dança no Novo Testamento. Ele acabou com essa bagunça. Mas o verdadeiro culto pentecostal é aquele que quebranta, que constrange, que o pecador não consegue mais ficar no seu pecado, que o fraco recebe força, que o angustiado fica alegre, que aquele que tem vergonha começa a profetizar, que aquele que antes era o pior lá no mundo começa a evangelizar e ganhar almas. Esse é o verdadeiro culto pentecostal. Não é aquele que nós pulamos de alegria, mas nos quebrantamos, nos rebaixamos do poder e da glória de Deus sobre a nossa vida. Mas antes, nós vamos aprender alguns princípios acerca da salvação aqui neste texto. A primeira coisa que temos que aprender aqui, como igreja, é que nós não podemos ser nacionalistas. O que é ser um nacionalista? É ter a ideia, essa palavra, o termo nacionalista, que somente nós, os brasileiros, somos a raça melhor e pura que pode existir. Que todos os países se explodam, se percam, mas somente nós teremos o poder, a glória e o dinheiro. Os judeus, eles eram nacionalistas. Eles achavam que a salvação de Cristo era somente para eles. Por isso, talvez, que mais tarde, o nacional-socialista de Adolf Hitler disse que a raça verdadeira e pura eram eles, os alemães arianos. Por isso vamos acabar com os judeus. Mas isso já era coisa de judeu. O judeu dizia que somente eles poderiam ser salvos, somente eles. E eles tinham razão. Mas esses judeus agora são todos quantos estiverem em Cristo Jesus, que se tornam filhos de Abraão. Os verdadeiros judeus, os que estão ligados em Cristo, em Abraão através de Cristo. Mas não somente aqueles que nasceram das 12 tribos de Israel. E na igreja, aplicando a igreja do Senhor Jesus, nós temos que compreender e entender que a ação de Deus, não somente aqui no meio da igreja. Cornélio, meus irmãos, ele era um homem ímpio, ele era centurião, ele coordenava uma centúria, ou seja, ele coordenava 100 homens do exército romano. Ele era um homem de alto escalão, e este homem, a Bíblia diz que ele era temente, piedoso, e aqui, para dar inveja nos crentes de hoje, ele fazia oração diariamente. Faz quantos dias que você não ora? Ele fazia oração diariamente, e nisso, meus amados irmãos, ele teve uma visão de um anjo, que apareceu para ele, e disse, olha, mande alguém chamar a Pedro, Simão Pedro, que ele está na casa de outro Simão, um curtidor, na cidade de Jope, e ele vai falar para vocês algo que vai trazer salvação para a sua casa. Este homem então envia 3 homens, um soldado e 2 criados, para ir até a casa de Pedro. Mas Pedro, um nacionalista, achando que só os judeus iriam ser salvos, Deus agora dá uma visão para ele de um lençol. Este lençol descia do céu, cheio
cheio de animais que a lei dizia que era imunda. E aí a visão, Deus dizia para ele: Pedro, mate os animais e coma. Ele disse: não, Senhor, eu nunca me contaminei com esses alimentos impuros, eu nunca vou poder comer esse tipo de animal. E por 3 vezes Deus disse: mata e coma. E aí ele acordou daquela visão, saiu daquela visão, os homens estavam batendo na porta. O Espírito disse para ele: Pedro, te arruma, desce e vai com esses homens, porque eu tenho preparado algo para você. O que nós aprendemos com isso? Que a igreja é este grande lençol, aleluia, e neste lençol não estão só os perfeitos, estão aqueles, os pobres, os endividados, os entristecidos, angustiados, aqueles que a sociedade não quer, que despreza, aqueles que não tem jeito, e que a cultura, que a filosofia, que a ONU, que os médicos, sociólogos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, não dão jeito. Mas na igreja, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, Ele transforma, Ele muda, Ele faz novo, e coloca todos juntos para adorar e glorificar o nome do Senhor. A igreja é magnífica, meus irmãos, porque senta policiais e senta ex-bandidos, senta juízes e ex-detento, e ali eles são irmãos, eles se abraçam, eles estão juntos e vão para o céu junto, dando glória a Deus, aleluia, porque o Evangelho transforma o orgulho do rico e também transforma o pecado, o crime do pior bandido que possa existir. Este é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que na igreja nós não devemos ter acepção de pessoas, não pode existir. Eu descobri que há pouco tempo, em uma determinada congregação por aí, existe crente que é racista. Amado e querido irmão, tem que botar ele numa solitária, tem que botar ele na guilhotina, em algum lugar, porque é impossível um cristão que ama Cristo ter certos tipos de preconceitos. Não, assim, preconceituosos nós somos, né? Até eu sou, já falei sobre isso. Mas excluir pessoas se achando o melhor, se achando que é acima de alguém. Não, na igreja do Senhor isso não existe, porque todos nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, à luz de Cornélio. Existem ímpios que são de melhores obras do que certos cristãos. É verdade ou não é? Quer ver? Olha o testemunho de Cornélio. Escuta. Versículo 2 ao 4. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Deixa a Bíblia aberta aí em Atos 10. Fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando-se nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Oh meu Deus, ele já conhecia até a voz do Senhor. E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Escuta, Cornélio obteve testemunho do anjo. Cornélio tinha testemunha dos seus criados e um dos seus soldados, porque quando chegaram lá para falar com Pedro, eles deram testemunho de Cornélio. E Cornélio depois teve testemunho de Pedro, quando Pedro foi em Jerusalém defender o porquê que pregou aos gentios. Olha aqui, Cornélio tinha o testemunho de Deus, o testemunho dos seus soldados e o testemunho do seu pastor. Presta atenção, Cornélio tinha testemunho de Deus, ele tinha testemunho das pessoas com que ele trabalhava e tinha o testemunho da sua igreja. Olha que maravilha, o testemunho de Cornélio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos vivendo uma crise de identidade
identidade. Como assim crise de identidade? Irmãos, nós estamos tendo uma crise de cristãos. Hoje em dia, eu não sei por que a vida de muitos cristãos não condiz mais com as Escrituras. Amados, isso é alarmante, isso é terrível. Os cristãos vão para a política. E tem quem diga que política não é lugar de cristão. Se deixar eu vou ser vereador, prefeito, vocês podem ter certeza. Estou ganhando votinho já aqui. Escuta, a política corrompeu, porque eles fazem politicagem. Está na hora de nós preparar os jovens, adolescentes, os crentes para se envolver na política, ser bons políticos, para ser os líderes de comunidade, os professores da escola, os professores da faculdade. Está na hora de nos despertarmos, porque é nos meios sociais e públicos que mais podemos demonstrar as boas obras. Mas o que acontece? O que acontece é que os cristãos se corrompem por causa de dinheiro, de partido, de benefício, de tanta coisa. A gente diz, meu Deus, não tem ninguém que possa então representar, não a igreja, e eles vão para representar a igreja, e para representar a igreja eles fazem qualquer coisa. Não, tem que ir para representar o nome do Senhor, o povo de Deus. A Bíblia não tem nada a ver com política. Qual foi a oração, a leitura bíblica que foi feita hoje aqui? Esther capítulo 4. Como é que eles venceram aquela batalha? Na oração e no jejum. Ora e jejua por Esther, para que ela vá na presença do rei, na presença do ministro Amã, para poder politicamente vencer aquela batalha, trocando uma lei que era contra os judeus. Não precisa de política. O quê? Não precisa de politicagem. Mas está na hora da igreja acordar. Sabe como é que nós votávamos nos crentes? Ele é bonitinho, vê o partido dele. O partido dele é fechado com a esquerda. O crente vota nele e votou na esquerda. Legalização do aborto. Deixa isso para domingo que vem, que a mensagem vai voltar por lá. Escuta. Está na hora dos cristãos dar bom testemunho. Veja no capítulo 11, nós estamos no 10. No capítulo 11, no versículo de número 26, está escrito assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro, se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, então, ou seja, a pregação da palavra. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Parecido com Cristo. Irmão, sabe o que é isso? Nós não temos que ser chamados de assembleiano pela saia, pelo cabelo, pela não pintura, pelo não brinco. Não. Ser chamado de assembleiano é uma coisa. Nós temos que ser chamado de cristão. Por que esse é crente? Porque ele é parecido com Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Tem muita gente parecido com o cristão. Não, mas ele é parecido com o assembleiano. Tá bom, meu irmão, quer ser parecido com o assembleiano? Continua você, não tem problema nenhum. Mas nós temos que ser parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Isso está em falta. Uma crise de identidade. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para elas. Efésios capítulo 8, versículo 10. A salvação não vem das obras, mas somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mateus capítulo 5. Jesus, eu não lembrei o texto, mas dizendo que devemos fazer boas obras para que o mundo veja, presta atenção, para que o mundo veja e glorifique o nome de Deus. Sabe o que é maravilhoso? É quando um cristão não nega a sua fé, aleluia, permanece, aleluia, defendendo o evangelho de Cristo, custando o que custar. Sabe o que acontece? O mundo olha, não é ser omisso, não é ser passivo. Tem mulher que apanha na cara do marido, e ela, por nome da Bíblia, eu não denuncio ele. Quem disse que a Bíblia não manda denunciar? Tem que denunciar sim, botar na cadeia. É isso que tem que ser feito. Isso não quer dizer omissão, amados. Não quer dizer que devemos permanecer na injustiça. Não é isso. Devemos sim procurar justiça quando tem direito. E isso não é deixar de fazer boas obras. Pelo contrário, somos chamados para isso. Não é se omitir diante das leis. Não é se omitir diante de pessoas que querem trucidar a igreja de Cristo. Há muitas pessoas que dizem, não, a igreja não deve se manifestar em nada. Como que não? Ela é a voz de Deus na terra. Se você não se manifestar agora que temos liberdade,
episódio, quando nós perdemos a liberdade em troca da igualdade, aí sim nós vamos querer fazer alguma coisa e não dá mais tempo. A igreja do Senhor não foi chamada para ser omissa. Nas palavras de Jesus, que talvez pregarei domingo que vem, Marcos capítulo 3, diz que Jesus se indignou. E aí, eu vou dizer domingo que vem, já estou pregando a metade de lá, metade de cá, não é fácil, né? É porque era para ter pregado aquela, mas agora vai nessa aqui mesmo. Eu vou dizer o seguinte: a igreja perdeu a capacidade de se indignar. A igreja perdeu a capacidade de se irar. Ô pastor, o que é isso? Vem domingo que vem, não murmura. E leia Marcos 3, você vai ver também, né? É isso. Está na hora de nós termos a nossa verdadeira identidade de um cristão. Não somos salvos pelas obras, mas chamados às boas obras. Cornélio era da cúpula romana, uma cúpula podre, uma cúpula devassa, uma cúpula sanguinária, uma cúpula nacionalista, uma cúpula nazista, uma cúpula stalinista, uma cúpula leninista, uma cúpula lulalista, e assim vai nas mondilistas, já falei demais aqui, vamos lá. Uma verdadeira podridão, mas nesse meio havia um homem temente, entenderam? Temente, porém não salvo. Dá para entender isso? Porém não salvo. Escuta. A salvação não vem por obras. A salvação também não vem por pregação de anjos, porque o anjo falou com ele, mas não falou o evangelho. A salvação ela vem unicamente por meio da pregação, do ímpio ouvir e ouvir o evangelho. Aleluia. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Paulo disse em Efésios capítulo 3, que Deus deu à igreja o compromisso de pregar o evangelho, somente a igreja do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, e o que nós devemos pregar? Pregar sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, é isso. E quando eu falo aqui de boas obras, eu devo falar mais para baixo aqui, mas deixa eu já adiantar. Boas obras aqui não é assistencialismo, não é. Você nunca viu os cristãos do Novo Testamento se envolvendo tanto com ou evangelizando com assistencialismo. O assistencialismo da igreja primitiva era para ajudar os próprios domésticos da fé, as viúvas, as pobres, aqueles que, os órfãos, estes, não fazendo assistencialismo para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então o que é boas obras, pastor? Boas obras é uma vida moral, corretamente moral, não mente, não rouba, não faz trapaça, não engana, ama os seus familiares, ama o próximo, cumpre os 10 mandamentos, tirando o quarto ali, né, não guardando o sábado, né, já pregamos outro culto aqui, porque era cerimonial, mas guardando os mandamentos do Senhor e vivendo o fruto do Espírito. Está faltando o fruto do Espírito em mim, deve estar faltando em você também. O que vamos fazer, pastor? Correr aos pés do Senhor e buscar a misericórdia dEle enquanto é tempo. Mas eu tenho práticas imorais na minha vida. Amado, corre aos pés do Senhor, Ele transforma, muda a nossa vida. Amém ou não amém? O que eu tenho que pregar? Atos 1:8. Eis que vos dou poder. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Aí sabe que tem gente que entende, sabe como isso aqui? É para dar testemunho do que Jesus fez na minha vida. Não é isso que está dizendo aqui. Para ser as minhas testemunhas. Aí, isso é Atos 8. No mesmo local, na mesma cena, no mesmo enredo, outro escreve diferente. O próprio escritor Lucas escreve aqui em Atos, esse Atos 1:8, ser testemunha, e ele escreve lá em Lucas 24:46, se eu não me engano, o teor da mensagem. Sabe qual é? Alguém sabe? Qual o teor da mensagem? Remissão de pecados. É mostrar como Jesus, o que ele fez, ser testemunha dele, como ele viveu,
e a obra que Ele fez para nos salvar. É isso que Deus quer que nós anunciamos. Quer falar do carocinho que Jesus curou? Fala, filho, mas não deixa de falar da remissão de pecados. Quer falar da bênção que Ele te deu? Fala, como forma de abrir a pregação do Evangelho. Mas não negue a verdade remidora, não negue a vida e a obra de Jesus Cristo. Tem gente que conhece mais da vida daquele, não vai falar os nomes deles, né? Aquele jogador de futebol, né? Daquele que usava o cabelinho para cima, que agora é um prostituto, e aí os crentes gostam muito dele, sabe falar tintim por tintim, cada clube que passou, quanto que ele ganha, e piririm, pororó, a namorada dele, o escândalo, tudo ele sabe, mas ele não sabe contar nada da vida de Jesus Cristo. Meu amado irmão, está na hora de nos converter e se voltar para Ele enquanto é tempo. Você quer ver? Isso está escrito na Bíblia. Do versículo 30 ao 33. Escuta o que está escrito. Vamos lá. Cornélio respondeu: Pedro, faz hoje 4 dias, que mais ou menos a esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando na minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem, vestido com roupas resplandecentes. Aí a historinha vocês conhecem, olha o 33. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Ou seja, o que eles estavam dizendo para Pedro? Pedro, agora pregue. Oh, maravilha. Deus mandou um anjo para Cornélio. Deus deu uma visão para Pedro. Os homens caminharam 1 dia e meio praticamente para ir, outro dia e meio para voltar, para pegar Pedro. Olha a logística que eles fizeram, porque não tinha YouTube, não tinha Facebook, não sei se já tinham criado, eu acho que não. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso para ouvir uma mensagem. Tem uma logística grande para ouvir uma pregação. Hoje é fácil, acesse, tem um monte de gente agarradinho aí, né? Tá bom o culto aí, né? Dando glória a Deus, aleluia, é isso aí. Mas naquele tempo era difícil, meus irmãos, não dava. Pedro foi, e agora ele disse, agora fala. Por que o anjo não falou? Por que o mensageiro mais perto? Não, porque tinha que ser pregado o evangelho daqueles que poderiam testemunhar de Cristo, daqueles que tiveram comunhão, intimidade, experiência. Ou você ainda não teve experiência com Deus? Quem já teve experiência com Deus aqui? Dá glória ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, prega o evangelho. Olha a pregação de Pedro, versículo 37. Do 37 ao 39, a vida de Jesus. Olha aí para você aprender como é que prega. Vamos lá. 37 está aqui. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, de novo ele aqui, e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Isso aqui é resumido, tá, irmãos? Não é que ele falou somente isso, são pontos do que ele falou. E nós somos testemunha de tudo, aleluia, o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Agora entra a obra de Jesus, a metade do 39. Depois eles o mataram. O 40, mas ele ressuscitou. Aleluia, oh, glória a Deus. O 42, Jesus não mandou pregar ao povo, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos, ou seja, aquele que não se arrepender, ele vai julgar. Olha ele pregando aqui o arrependimento e a fé dele. Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê, recebesse o quê? Remissão de pecados. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, o horário corre. Eu nem entrei nos pontos do culto pentecostal. O que é isso? Isso é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Porém, como poderemos ter novamente um culto pentecostal, pastor? Como
como eu queria de novo. Eu sou tão saudosista quando lembro da casinha velha, né? Dos irmãos cantando. Era uma folha seca caída no chão. Quem lembra? Que são velhinhos vocês, hein? Que vai para onde o vento levar. Eu não sou velho, eu pesquisei no YouTube. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, miserável, só. Qual o nome do cantor? Mas, ó, esse mesmo é do tempo do Noé, é isso aí. Eu escutava ele, é recente. Aleluia. Não precisamos ficar na saudade. Quem crê que o Espírito Santo pode descer sobre nós com poder e graça? Então qual é o primeiro ponto para um culto pentecostal? Versículo 30 e 31. Vamos lá. Versículo 30 e 31. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, que mais ou menos a esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa, e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecente. Aleluia. O primeiro ponto que continua o texto ali dizendo, ou melhor, um pouco acima, aqui o versículo 22 a seguir, eu errei aqui no versículo, quando ele mesmo testemunha daquilo que ele fazia, que ele era temente, que ele era piedoso e ele fazia orações. O primeiro ponto para que uma igreja experimente a manifestação do Espírito Santo é uma igreja de boas obras. O ponto que aqui já falamos, escuta só. Em Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, como eu já citei aqui, as 7 igrejas, Jesus disse uma coisa lá para elas. O que é inerente em todas? Qual é a frase que Jesus fala para todas, ou quase todas? Ele diz assim: conheço as tuas pregações. Não é? As orações? Conheço as tuas obras. Se tem uma coisa que Jesus está de olho, é as obras. Uma tal da teologia liberal que entrou aí, da graça barata, ensina diferente. Pode pecar, porque a graça é abundante. Como é que é? Só ler Romanos 6. Acabou, não precisa ler mais nada. Só ler Romanos 6. Já está explicado. Igreja, escuta aqui. Se Jesus viesse aqui hoje e olhasse para mim, você achou que ia dizer que era você, né? E visse as obras do pastor Giliardi, eu já tinha fugido daqui. Começa por mim. Eu conheço as tuas obras. Não é o teu dízimo, a tua oferta. Não é o quanto tu canta na igreja. Não é o teu pastoreio. Eu posso pregar, Deus abençoar e eu não ir para o céu. Pode, pastor? Claro, Mateus 7. Tem gente que diz: oh, Deus está me usando. Não, eu e Deus estamos fechados. Naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticavas a iniquidade. Você acha que isso não dá medo, meu irmão? Não tem nada a ver eu pregar e Deus abençoar ou deixar de abençoar. Isso não quer dizer que eu estou salvo. Conheço as tuas obras. Timóteo, eu não lembro agora o texto, o versículo diz que uns Deus revela os pecados e cobra mais cedo, outros mais tarde. Isso explica porque, meu Deus, aquele homem ficou, eu já falei várias vezes isso aqui, né? Mas repetindo, tanto tempo no pecado, dirigindo a igreja, e ninguém descobriu, Deus não fez nada. Deus sabia, Deus estava apenas usando o camelo, o vaso, como usou Samuel, como usou Saul. Saul ficou no poder 40 anos sobre Israel. E sabe quando que Deus rejeitou e rasgou o reino dele? Quando ele tinha 2 anos, 38 anos fora da graça, mas Deus usava ele. Porém, olha a forma trágica que ele morreu. Amados e queridos irmãos, uns não, antes de pecar já está sendo surrado. Meu Deus, mas Deus me persegue, é porque Ele te ama, não quer que você caia. Entenda, meu amado irmão, uma coisa tem nada a ver com a outra. Deus está olhando as nossas obras. Somos salvos só pela graça, não depende de obras. Sim, isso é maravilhoso. Uau, saímos do catolicismo romano, do espiritismo e de qualquer outra religião que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, mas não quer dizer que as nossas obras não contam.
Um dia eu preguei aqui sobre comunhão, só para vocês terem ideia. Sobre comunhão. Foi um culto que foi uma maravilha. Teve uma irmã que depois disse assim, para outra pessoa, você acredita que fulano nem olhou na minha cara no final do culto? Eu espero que foi coincidência. Eu espero. Sabe qual é a maior desgraça no meio da igreja? Sabe qual é a maior desgraça? É ouvir a palavra e não mudar. Considerá-lo-ei, aquele que ouve as minhas palavras e não as escuta ou não as obedece, como aquele que constrói sua casa sobre areia. Bate o vento, a chuva, tempestade e derruba a casa. Mas aquele que ouve e as pratica, considerá-lo-ei como aquele que constrói sua casa em cima da rocha. Bate o vento, a tempestade e a casa permanece de pé. Onde é que está sendo construída a sua casa? Você está praticando o que está ouvindo aqui? Se você não concorda, não tem problema nenhum, só vim falar para mim. Ok? Se eu estiver errado, eu mudo aqui, desprego e prego de novo. Se o prego entrou torto, arranca o prego, bota de novo, vai ficar um furinho ali, mas dá um jeito. Não tem problema nenhum. Mas se tu ouviu e disse que é verdade, cumpre. Porque senão Deus vai te cobrar todas as coisas. Vocês e eu, né? Nós, né? Segunda coisa. Eu nem vou falar o que eu escrevi aqui, viu? O pastor estava bravo na hora que estava escrevendo essas coisas aqui. Nem vou falar, vou deixar para lá. Veja como Cornélio preparou o culto. Primeiro, o culto dele era culto de alguém que tinha boas obras. Ele não vinha domingo à noite para a igreja com carinha lavada, que está tudo bem. Não, ele vinha para o culto, agora estou trazendo para os dias de hoje. Meu Deus, essa semana eu pequei, meu Deus. Como é que eu vou para a igreja agora? Porque Paulo disse, igreja, levantai as vossas mãos santas ao Senhor. Mas está suja. Mas de quem que não está suja, não é verdade? Esses dias no trânsito ali, eu já me perdi, volta e meia a gente se perde assim, né? Dá uma xingada, não xingo assim, não, eu não faço isso. Um cara que passou, me buzinou, me subiu 3 tipos de ira. Ainda bem que não tem porte de arma, graças a Deus. Aí eu venho para o culto e digo, meu Deus, e agora, né? Jesus amado, me perdoa, Jesus. Não faço mais. Senhor, misericórdia do povo miserável. Aí eu vou levantar as mãos, Senhor, não me fulmina. Misericórdia da minha vida, Jesus. Primeira coisa para um culto ser pentecostal é a igreja ter boas obras, bom testemunho lá fora. Amém? Não escandaliza essa igreja, hein? Vá para outra ali da esquina. Aqui seja crente. Aleluia. A segunda coisa para Deus se manifestar em uma igreja é que essa igreja tem que ter uma vida de oração. Versículo 2 diz que ele era temente a Deus, que ele era piedoso, que fazia esmola, mas ele orava sempre a Deus. Ele não orava às vezes, ele orava sempre. Não está dizendo a quantidade, mas sempre ele estava em oração diante de Deus. A marca da igreja primitiva, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Oração é uma marca da igreja para que o Espírito Santo possa descer sobre ela. Quem crê que isso é verdade? Quem crê que isso é verdade? Então eu quero te desafiar um negócio aqui. Eu quero te desafiar. E aqui vem. Todo domingo, das 6h15 a 6:45, meia hora de oração aqui na igreja. Eu já sei que você pensou. Mas a banda está lá, não, eles não vão mais. Eu conversei com eles, não vão mais. Eu coloquei essa ordem, eles estavam cumprindo. Mas irmãos não vinham, pode ensaiar. Tem ninguém na igreja, para mim é fundo musical, não tem problema. Porque a banda também vai estar de joelho dobrado orando ao Senhor. Você que é líder aqui na igreja, obreiro. Por que vocês ficaram tudo quieto agora assim, me olhando assim, com essa cara assim, me fulminando assim, ó. Meia horinha mais cedo. O que tem na programação? Faustão não tem mais, acabou. O Hulk está ficando azul, não é mais verde. Vem para a igreja. Os cavalinhos do homem lá é só depois do Fantástico. Nem que você vem com o celular ali, hoje faz isso, não sei nem que está meu celular. Coloca ali assim na Globo e fica assistindo ali o futebolzinho de joelho aqui dentro.
Claro que não, né? Vamos vir, adorar Jesus, orar, aleluia. Cornélio era um homem de oração, e Deus se manifestava a ele. Vamos ser pessoas de oração, dobrar os nossos joelhos. O grande pregador Charles Spurgeon não pregava um sermão, isso aqui é para mim, sem antes tirar meia hora de oração na igreja. Amados irmãos, vamos orar a Deus e buscar a presença do Senhor, amém ou não amém? Se comprometeu, quem disse amém? Domingo que vem, 6h15, vou ver vocês aqui, eu não estou brincando. Qual é a terceira coisa de um culto pentecostal? Expectativa. Desejo de cultuar. Agora aqui vai doer um pouquinho, eu não quero dar indireta para ninguém. Direta para ninguém, não. Aqui até comigo, aqui é para todos nós. Nós estamos numa moldagem. Então eu não estou querendo falar para A, B ou C. Por favor. Se eu tenho alguma coisa para falar para alguém, eu vou na pessoa e falo. Tem coragem para isso, por enquanto, né? Uma perna para cá e outra para lá. Se ele ficar bravo, a gente sai correndo. Sou novo ainda, então... Dá tempo de correr, escuta, versículo 24, olha o que diz o texto. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos íntimos. Cornélio estava esperando. Oh, que expectativa! O anjo falou comigo. Imagine o que esse homem tem para falar. Lê o sermão de Pedro. Ô pastor, sermão de Pedro aí, o senhor prega todo o culto aí e tal. Mas eu desejo de ouvir novamente o Evangelho de Cristo, aleluia, vamos ouvir a palavra. Eu sou do tempo da Assembleia de Deus, que até se dizia assim, era errado, chegou a hora mais importante do culto. Não, todo culto é importante, ok? Mas chegou, aí nós ficávamos numa expectativa, o que ele vai pregar, o que ele vai ler, meu Deus do céu, pregação da palavra, o que Deus vai falar conosco hoje, oh maravilha, aleluia. Mas alguns lugares, na hora da pregação, é banheiro, olhar o WhatsApp. Escuta, meu Deus, agora o pastor vai pregar 1 hora, meu Jesus amado, escuta, não se vem de qualquer jeito para a igreja, eu não vou gritar para você não achar que estou brigando, tá bom? Nem qualquer horário, e quando chega aqui, meu irmão, vem com alegria, tá bom? Mas não faz baderna. Esse lugar aqui, quando acabar o culto, a gente pode rir, pode brincar, não tem problema, pode botar uma mesa aqui, fazer comida, pode. Mas no momento que nós estamos cultuando, nós estamos em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 5 diz assim, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor. Pastor, esse negócio era para o templo, hoje não é mais templo. Quem que disse? Pedro vai dizer que quando todos nós nos reunimos aqui, cada um é pedra viva e formamos o templo do Senhor. Remonta o templo, não mais de pedras inanimadas, mas agora de rochas vivas, que somos nós, somos templo do Senhor Jesus Cristo. Então guarda o teu pé quando entrares aqui, aleluia. Vocês sabem que na igreja da Coreia do Sul, não do norte, mas do sul, a Coreia, a maior igreja do mundo, em épocas de avivamento, não sei se hoje permanece assim, mas em épocas de avivamento, a maior igreja do mundo, o pastor Paul Yong-cho, que morreu agora, faz 1 mês ou 2 meses que ele morreu, lá tinha um horário do culto, vamos supor, 6 horas, horário do culto, quando dava 6:01, as portas estavam fechadas, quem chegou, chegou, quem não chegou, fica de fora. Não dá para fazer isso aqui, né, irmãos? É diferente, cultura, história, os irmãos vêm de carro, vêm de longe, outra história. Mas eu trouxe isso para vocês pensar em época de avivamento, todos já estavam postos quando Cristo, entre aspas, entrava na igreja. Quando é que Cristo entra na igreja? Quando a gente diz, começou a nossa reunião. E quando começa a nossa reunião? 6h15, quando nós estamos aqui de joelhos dobrados. E se nós concordar aqui nesta noite, aqui é uma grande assembleia, que 6h15 é a hora que começa o culto, 6h15 é a hora que começa o culto. Vocês podem dar amém? Está aprovado. Quem aprova, fique sentado. Está aprovado, amém. Aprendi lá na convenção, é assim. Quando eles fazem alguma coisa, quem aprova a tua lei, está aprovado, acabou. A gente nem quer se levantar, não dá tempo. Então, aqui a gente faz a mesma coisa e está aprovado. Escuta. Vocês sabiam que culto tem que ter ordem? Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 14. Minha marcação saiu aqui, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, isso, 26 e 40, olha só. Que
que fazer então, irmãos, quando vocês se reunirem, tenha um salmo, outro tenha um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Olha o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Oh, meus irmãos, aqui está escrito na Bíblia. Quando entrar aqui, o guardar o pé, não é entrar ou tirar o sapato, ou entrar de ponta cabeça para não botar os pés no chão, não é isso. É entrar reverente. Alguém quer falar contigo? Seja educado. Depois de conversa, ok? Beleza. Deixa conversar quem cuida do som, quem cuida da mídia, quem é tesoureiro, a banda, quem está trabalhando. Mas nós ficamos reverentes, porque nós estamos para adorar Jesus. Escuta isso. Escuta. Outro ponto importante. Comunhão. Não adianta vir aqui só para, vou lá, sentar na minha cadeira, fazer o meu culto, terminou, vou embora correndo. Tem gente que não pode ficar um pouquinho mais, ok, mas chegou na igreja, paz do Senhor, oh minha família. Martin Lloyd Jones, ele era médico, um dos médicos mais conceituados de Londres, foi chamado pelo médico da rainha, para ser o assistente dele, e para ficar no lugar dele, da rainha Elizabeth, essa mesmo, para ficar no lugar dele, e as notas dele eram das melhores, ele ganhava bolsa por tudo quanto é lugar, porque estava vindo ali um dos melhores médicos daquela era, daquele tempo. Um dia ele começa a sentir o chamado de Deus, porque ele estudava muita teologia, e ele então era médico, dos melhores médicos, mas muito teólogo, e ele gostava. Um dia ele está passando na rua, e com os amigos, era ainda solteiro, ele escuta a banda do Exército da Salvação, que é um grupo que começou com William Booth, a evangelização, e quando ele escuta, ele olha aquele povo simples, humilde, ele era de família rica, ele era médico, estudava nas melhores medicinas, quando ele escuta aquela banda tocar, e aquele povo ouvindo, uma palavra veio no coração dele assim: este é o meu povo. Naquele dia, ele abandonou a medicina, foi fazer teologia e virar pastor. Todo mundo dizia que ele estava louco, mas ele foi impactado porque aquele era o povo dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse aqui é o meu povo. Esse aqui é o nosso povo. Aleluia. Essa é a nossa família. Como é bom estar aqui. Aleluia, porque nós estamos em família, esse é o nosso povo, aleluia, por isso gostamos de estar aqui. Aquele que vem aqui, não me socializa, sabe essas igrejas, a igreja dos papas, bênção, que só vai para receber uma bênção, só vai como se fosse no teatro, no show, no cinema, então ele vai lá, senta, ninguém toca em mim, eu quero uma coisa com Deus, e ele se esquece que Deus, que Cristo, o corpo dele é a igreja. Somente o salvo consegue amar aqui o mais pobre do mais pobre, o mais rico do mais rico aqui dentro, ele ama o mais pobre do mais pobre, eles são um, aleluia, porque nós somos uma família só, somos um só, aleluia, temos desejo de estar aqui por Cristo e pelos filhos de Cristo que é a sua igreja, aleluia. Um outro ponto, vou correr rapidinho aqui, o Espírito Santo se manifesta quando há reverência. Versículo 25, olha o que diz. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro dele e se prostrou aos seus pés e o adorou. O que Pedro fez? Não, levanta, escuta, ele tinha reverência, mas uma falsa, uma errada reverência. É diferente do Papa, né? Que o Papa todo mundo beija a mão dele, né? Diferente do Papa. Se o Papa é a continuação de Pedro, está muito diferente. Mas tudo bem, deixa o Papa para lá. Pedro disse: levanta, eu sou homem como tu. Mas aquilo era sinal de quê? De reverência. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: servi ao Senhor com temor e piedade, porque Ele é fogo consumidor. Amados, quando nós estamos aqui, nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reverência.
Sabe o tempo de avivamento, de poder pentecostal? A igreja tinha reverência. Sabe como é que o meu pai cuidava de mim para ser reverente na igreja? Não copie. Mas ele fazia assim, ele me levava no banheiro da igreja, que era escuro. Ah, tu quer fazer bagunça? Me levava lá, botava dentro, fechava a porta. Pensa num desespero do menino aqui. Até hoje eu tenho medo de escuro. Não, tem não, tô brincando. Quando ele ficar mais velhinho, eu vou botar. Tá lá chorando na cama, trocar fralda, quero precisar desligar a luz, fechar a porta. Fica aí agora para diabrané. Não vou fazer não, irmão, senão eu vou preso, né? O pai usava a vara, a cinta. Na igreja quietinho. Eu já aprendi a reverência desde cedo. Graças a Deus pelo Itacorubi. Tem um Miguel aqui, né? Cadê o pai do Miguel? Miguel é uma bênção. A coisa acontece, tem hora que o menino escapa para lá. Isso é normal, irmão. Aqui em Itacorubi aprenderam que tinha gente que soltava assim no meio. Que ria. Não, não dá. Não dá. É diferente. O pior é quando o adulto mascando chiclete, contando história. Irmãos, o Espírito Santo, quando você chegar aqui, você diz, não, amanhã eu tenho que enfrentar um leão, tenho que enfrentar o banco, tenho que enfrentar o trânsito, tenho que enfrentar patrão, tenho que enfrentar funcionário, tenho que enfrentar tanta coisa. Hoje não, aqui eu vou adorar Jesus, aqui eu vou glorificar Jesus, aqui eu vou exaltar Jesus. Sejamos reverentes na presença do Senhor, aleluia, reverência da casa do Senhor. Sabe por que o Espírito Santo se manifestava mais no passado? Sabe por quê? Porque que havia mais culto pentecostal? Você vai se admirar aqui. Sabe por quê? Porque tinha mais ímpio dentro da igreja. Ô pastor, agora confundiu tudo. Não, tá certo. Olha Marcos 16 e 15. Ide pregar o evangelho e os sinais acompanharão. Ou seja, quanto mais ímpios ouvindo a pregação do evangelho, mais os sinais se manifestam para aprovar a palavra de Deus. Deus faz isso para aprovar a palavra e pessoas sejam salvas por causa da palavra, é claro. Aqui Cornélio trouxe os amigos íntimos e os familiares. O que acontece? Se fosse todo mundo crente, só Cornélio, a comitiva de Jerusalém, o Espírito Santo ia descer só sobre Cornélio. Mas como Cornélio encheu a casa de amigos íntimos e de familiares, o poder do Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali. Aleluia. As igrejas pentecostais, sabe como é que era? Eu vou para o culto, tem que levar alguém, e ele convidava. Sabe por que isso mudou? Isso mudou exatamente porque o povo vem para a igreja buscar uma bênção, acha que ele é o centro. Não. Quando nós viemos para a igreja, quando Cristo é o centro, nós queremos adorar a Ele e apresentá-lo a Ele para todo mundo. E não é todo mundo calvinista, só alguns, é para todo mundo mesmo, para todos. Arminiano, para todo mundo. Eu quero falar de Jesus para todos, que todos possam ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Eu convido o vizinho, eu convido o amigo de trabalho, eu convido esse, eu convido aquele, e eu trago para a igreja e fico lá assim, ó. Hoje Jesus vai fazer alguma coisa, vai pegar ele, hoje vai. E ali eu intercedendo, orando, aí a pessoa está passando mal, não, estou bem aqui, pega ele Jesus, daqui a pouco a pregação da palavra é pregada, e ele vai para frente se converter, entregar para Jesus Cristo, e o Espírito Santo cai sobre ele, e a igreja vai crescendo, a igreja vai aumentando, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Está vendo por quê? Está vendo por quê? Que nós não somos mais uma igreja pentecostal? Somos, né, no nome. Não, eu falei errado. Não temos mais cultos pentecostais? Está aí. Esse é o problema. Aprende com Cornélio. Tinha mais coisas para falar aqui, mas o tempo não dá mais, não é verdade? O principal ponto, por que o Espírito Santo se manifesta? Está no versículo 25. Por quê? O culto era cristocêntrico. Quando ele quis adorar Pedro, Pedro disse, não, deixa que eu vou explicar para vocês quem vocês têm que adorar. E ele pregou o Cristo do madeiro, pregou Jesus Cristo, e quando ele pregava, oh aleluia, aleluia, enquanto ele pregava o evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia diz, oh glória, que o Espírito Santo desceu. Mas há um outro ponto aqui. Olha o versículo 33, bem rapidinho. Olha o que diz. Lá na parte final. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Olha isso aqui.
prontos para ouvir tudo que o Senhor, Deus, ordenou a você. Vamos lá, quem é que saiu de casa hoje? Não estou dizendo que não tem, com a expectativa. Hoje eu vou para ver o que Deus vai falar comigo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tem muita gente que está igual Samuel. O que é, Eli? Deus fala na igreja, ele não compreendi. É porque os teus ouvidos não estão voltados para o Senhor. Sabe como é que os crentes pentecostais vinham para a igreja antes? Eles vinham assim: fala, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tem até uma música que eu acho que era Voz da Verdade que cantava, não sei, que dizia assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Quem lembra disso aí? Agora, há pouco a gente levanta a mão, né? Está com medo de chamar de velho. Porque é o desejo de ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Fala, eu vim pronto para te ouvir. Isso se perdeu em nosso meio, porque o slogan do culto às vezes é culto não sei do que. Eu estou proibido de falar esse nome, então não falo. Culto de não sei o que, culto de não sei o que. Para vir gente tem que fazer culto não sei o que. Não, culto é a Deus, e a gente vem para adorá-lo e para ouvi-lo, e o culto vira pentecostal. Aleluia, 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 aleluia. E qual é o resultado? O resultado de um culto pentecostal é esse aqui: manifestação dos dons espirituais, louvores a Deus, salvação de almas, avivamento da igreja, pregação, discipulado, ajuntamento, igreja cheia, igreja com vontade de adorar. Aleluia, isso é culto pentecostal. Quando o pastor atrasa para abrir a igreja, tem crente brabo na frente dizendo: ô pastor, hora da oração, né, pastor? Tem que orar, abre a igreja mais cedo, aleluia. Isso é tempo de avivamento. Dos pontos todos aqui, qual que nós falhamos? Pensa bem. Boas obras, vida de oração, desejo de culto, culto reverente, culto evangelístico, desejo de ouvir a palavra. Essa é a nossa motivação? Vamos orar.